Olá, sejam todos bem-vindos para um Espírito Santo de audiência. Muito obrigado pelo carinho de todos que gostam desse programa chamado Ronda na TV, liderando a audiência no horário. Olha, eu quero começar o programa de hoje dizendo, sabe o que, gente? Tem mãe que nasceu para chorar a situação dos filhos. Sabe o que eu estou dizendo? Eu vou mostrar agora, para começar o nosso programa, já começar bombando logo, que o nosso jornalismo bomba. Uma mãe estava desesperada nesses dias em busca de informações do filho dela, nesses últimos dias, e ele está desaparecido porque desapareceu naquela fuga lá do IASES. Lembra? Eu relatei a fuga do IASES aqui, primeiro 15, agora nós temos o número de 18 internos que fugiram do IASES. Restou a mãe chorar agora a situação dele, que já estava no IASES, estava cerceado de liberdade, e também agora uma fuga. Mães que nasceram para chorar a situação dos seus filhos. Põe no ar. Gary falando que teve uma rebelião aqui e que os meninos tinham fugido, 18 meninos, e eu cheguei aqui agora, o meu filho fugiu, foi um deles. Só que durante 1 ano e 1 mês que meu filho está aqui, meu filho sempre me falou tudo o que aconteceria aqui dentro. Toda a vida ele me falou, mas tinha coisas que ele falava a mim que ele não podia falar com medo, porque tem muitos meninos aqui que querem sair daqui, agora tem os outros que não querem sair e fica prejudicando os meninos que querem sair, e aí causa alguma ameaça, alguma coisa, porque eu não acredito que meu filho ia fugir assim, me deixar, eu vim aqui falar com ele assim, não. Ele não me falou nada, ele ficou calado, ele não me falou nada, eu achei ele muito calado, mas sempre quando tinha alguma coisa ele falava pra mim, ele tava muito bem, ele falava assim comigo, mãe, eu ainda tive com o defensor, ele falou, mãe, o que o defensor falou? Ele falou assim, não, meu filho, ele vai vir te visitar essa semana, por isso ele falou, então mãe, na terça-feira você vem? Eu falei, eu venho na terça-feira te ver. Foi aonde que ele me falou isso e mais nada, e eu não entendi o porquê dessa fuga do meu filho, não. Até porque muitas a assistente social falou comigo que nem ela acreditaria, porque Marcelo é um menino bom. Aí tem muitos meninos que podem ser liberados, eu não sei o porquê que o juiz segura tanto, aí tem 200 e poucos meninos, tem pouca gente trabalhando. Eu não vou dizer que eles não prestam, que tem gente boa aí dentro, mas tem muitos debochados, tem uns que a gente chega aqui na portaria, debocha na cara da gente, assim, como se a gente quisesse que os filhos da gente estivessem nesse lugar. Não tem menino aí dormindo até dentro de banheiro, perto de vaso, não. Aí banheiro não tem nem pra gente quando vem visitar os meninos, que a gente vai num banheiro imundo, tudo imundo aí dentro, aí não tem nada, aí sei lá, não tem lógica. Agora eu falo pra você, se fugiu, à toa não foi não. Pois é, eu fico aqui estarrecido com isso, né? Aprontou, foi parar no IASES, aí de repente, agora fugiu. A mãe não está dizendo que o filho é inocente não, mas perceberam no final? Ela está relatando que lá existem diversas situações que precisam ser resolvidas. Eu não estou dizendo que isso vai explicar fuga não, viu gente? Porque isso não pode explicar fuga também não. Mas as autoridades que estão ouvindo o nosso programa precisam ficar atentas a isso aí. Banheiros em más condições, é um detalhe que foi citado, entre outros. Alguém precisa ouvir isso e tomar providências para evitar fugas. Eu lembro que a polícia já oficialmente reconduziu ao IASES 3 menores que fugiram. Então tem 15 que ainda estão por aí. Mas é lamentável, né? Restou a mãe chorar a situação do filho dela. Assim, acontecem com muitas mães aqui da cidade de Linhares e não apenas, do estado do Espírito Santo. É até bíblico isso, né? Mães que chorariam pelos seus filhos. Olha, é assim que nós começamos, hein? No rádio ou na TV, a notícia chega até você.
sendo acompanhados por Linhares, Vila Valério, Rio, Bananal, breve Aracruz. Atenção, Aracruz, em breve a TV Sim já vai estar com seu sinal ativo em Aracruz. Muito obrigado pelo carinho de todos que estão no entorno. E em Jacupemba que dizem, olha, eu já acompanho o Honda. E isso é muito bom. Me dá imagens agora de uma quadrilha que acabou sendo presa. Essa quadrilha foi presa chegando ontem à delegacia aqui da cidade de Linhares. E as nossas câmeras, né, os nossos profissionais que não são bobos e nem nada, não é, acabaram flagrando a chegada. Esse pessoal aí é acusado de tocar terror no centro da cidade com casos de assaltos. E olha que nós temos relatos, olha só o material que eles já tinham conseguido. Celular, tinha dinheiro. E aí está o produto, né? Um revólver que estava sendo usado, segundo a polícia, para praticar os casos. Essa moto também é produto de furto, olha. E eles todos já foram levados. Hoje nós confirmamos isso. Duas informações novas, todos foram levados para o presídio, é a primeira. A segunda é que o inquérito relatando esses 4 aí que foram presos, está sendo finalizado com a responsabilidade de formação de quadrilha, casos de assaltos que cometeram na nossa região, que eles cometeram, aliás, que agora vão cair nas costas deles. Eu quero saber dessa matéria. Põe no ar. O roubo à farmácia que fica no centro de Linhares aconteceu por volta das 2 horas da tarde desta terça-feira. Policiais do Grupo de Apoio Operacional da PM, o GAO, foram acionados e poucas horas depois prenderam 4 suspeitos do crime. Este policial explicou como foi a ação. Então, logo tivemos conhecimento, passado inicialmente via 190, do assalto, foi montado um cerco pelas viaturas do GAO e as demais viaturas de serviço e tivemos a satisfação ainda de foi levado da vítima o dinheiro e o celular. E o celular dele tinha o GPS. E então ele foi mais ou menos passando a localização e nós fomos controlando o posicionamento das viaturas e fazendo um cerco em direção de onde estava havendo o deslocamento dos elementos que participaram do assalto. Até que chegou num determinado ponto que o sinal de GPS parou por ali. Então fizemos um cerco na quadra lá e conseguimos chegar nos elementos que praticaram o assalto e obtivemos êxito na localização de todo o material e arma utilizado no assalto. Agora, Cabo, o que chama a atenção foi a tentativa de ludibriar a polícia por parte deles, né? Porque até então a indicação é de que os criminosos estavam em uma moto e, na verdade, eles estavam fugindo, tentando escapar usando um carro, né? É positivo. Inicialmente, eles chegaram para cometer um assalto numa moto, uma YBR de cor azul. E, segundo a própria vítima, eles seguiram o sentido Rio Bananal. Só que, como eu falei, graças a Deus, tivemos o apoio do GPS telefone, que posterior a esse fato passado, esse detalhe passado pela vítima, foi monitorando e já indicou que estava seguindo o sentido área norte de Linhares, que é a região do bairro Planalto, bairro Nova Esperança. Então nós seguimos a localização do GPS. Aí, posterior a todo o desenrolar da ocorrência, a localização e prisão dos elementos e do material apreendido, do material tanto roubado quanto utilizado para o roubo da arma, o que chegamos à conclusão, e até conforme a declaração deles, eles realmente foram sentido Rio Bananal, homiziaram essa moto em uma residência de um conhecido e o pessoal do carro estava dando apoio. Deixaram a moto lá e retornaram no carro. E dessa forma, inicialmente, eles tentaram ludibriar. Mas com o empenho de todo mundo aí, até pela indicação do GPS, logramos êxito na prisão e retiramos do meio da sociedade os elementos que agem de forma antissocial, né? Então, só para confirmar, a polícia suspeita que outros casos de assaltos lá no centro da cidade possam ter sido praticados por eles. Eles mesmos. Agora, é claro que tem que provar isso, né? É a polícia dizendo. Ela precisa provar. Agora, a formação de quadrilha, na minha opinião, está caracterizada pela prisão, pelo contexto da prisão, pela forma como tudo aconteceu. É um detalhe importante. Todos já foram levados para o presídio. É a continuidade da nossa reportagem. Essa matéria foi ao ar, não é? Já na nossa programação. Mas a continuidade foram parar no presídio. O inquérito está sendo finalizado como formação de quadrilha. Vários casos de assaltos podem parar na conta desse pessoal aí. Daqui a pouco eu volto e vou mostrar uma cena de acidente. Foi um acidente envolvendo ônibus da aviação Joana d'Arc. Daqui a pouco eu vou contar. Como acontece
Em todas as terças-feiras, está aqui, ó, Alisson Reis. Aliás, quarta, não é? Quarta-feira. Todas as quartas-feiras, ou terça, né? Um dos dois, nós recebemos o PROCON para fazer alertas para a nossa comunidade. Aliás, o alerta que vai ser feito agora é de crime, viu? Alisson, tudo bem? Bom tê-lo aqui. Tudo bem, José? Boa tarde a todos. Para começar, TVs a cabo. Você tem TV a cabo? Pois é. Sabia que o contrato da TV a cabo precisa seguir rigorosamente aquilo que ele está rezando? O problema é rezar. José, realmente, hoje os maiores índices de reclamações que temos no PROCON ou são telefonia ou também relacionada à TV por assinatura. Apesar que um serviço hoje são prestados pelas operadoras de telefonia. Nós temos grandes índices de reclamações com relação a isso. E o principal problema que nós temos recebido no PROCON pelos consumidores é com relação àquilo que realmente é contratado ou é ofertado ao consumidor. Mas, Alisson, tem contrato que a letrinha é tão miudinha. É porque nós não temos aqui um contrato, mas eu já peguei um contrato desses. A letrinha é tão miudinha que não dá para ler. O cara já está na situação de miopia. Usa óculos e, de repente, a letrinha já não ajuda. Aí o cara fica até com preguiça de ler. Você não acha que estão usando esse detalhe, de repente, para ludibriar um pouco, não? Ou não tem nada disso? Não, Zé, infelizmente, o que tem chegado ao PROCON e aquilo que nós estamos constatando é que realmente o consumidor não tem se atentado àquilo que tem contratado. É triste isso. Não está lendo, não está lendo ou leu, mas não quis nem saber? Nem procura, às vezes, e quando o problema é configurado, aí procura o órgão. Aí, devido à relação que nós temos com essas principais operadoras, muitos têm acatado aí cerca de 80%, 90% do pedido do PROCON. Mas isso gera uma demanda muito grande, porque o atendimento do outro lado é muito demorado. Então, o consumidor ele tem que ter atenção com relação a isso. Claro que o contrato tem que estar bem claro, de forma extensiva, de fácil compreensão ao consumidor, deixando bem claro aquilo que ele está adquirindo, qual é o prazo de durabilidade do serviço, por causa do contrato de adesão, para não ter multas, tudo isso tem que ser bem claro. Isso é o básico. Mas então a denúncia tem gente que não está cumprindo. Exato. Então isso é crime. Também. É notícia de ronda da cidade mesmo. Notícia de ronda. Ou seja, você contrata um pacote e é cobrado outro. Muitas vezes você contrata um serviço, você nem sabe o que você está pagando. E, por outro lado, aquilo que tem me deixado mais preocupado ali no PROCON, que tem aumentado nossa demanda lá, são com as assinaturas desses serviços livres. Você adquire por um pacote um valor X, R$ 45,90 ou outro valor, e a pessoa chega para você e oferta o seguinte: ó Zé, você está adquirindo um serviço livre, você paga 2 vezes aí de R$ 500, R$ 600, e você não precisa pagar mais nada, e você vai ter o pacote completo. Ó Zé, isso tem prazo de validade. Balela, né? Balela. Na verdade, balela pura. Só ontem foram 5 reclamações relacionadas a isso, com as principais operadoras do país. O consumidor muitas vezes fornece seus documentos, os documentos não estão registrados no estado do Espírito Santo, são fora, são Bahia, Minas Gerais. Aí com isso o risco é outro também, né? Do tipo, alguém pega a sua carteira de identidade, né? Pega o CPF e vai fazer compras, né? Lá na Bahia, Roraima, vai fazer compras livremente. O que tem chamado nossa atenção é que a própria operadora tem se preocupado com isso, tem solicitado ajuda do PROCON para combater esse tipo de serviço. Então, desse serviço, na verdade, né? Então, o que está acontecendo? Vem gente de outros municípios, tem empresas registradas com a logomarca dessas empresas, aí está uma falha da empresa com relação a isso, e a pessoa oferta esse serviço, o consumidor aceita essa facilidade, e quando vai perceber, o valor da dívida é muito alto, porque tem equipamentos de HD, Slim, tudo no nome do consumidor. A dívida é existente porque tem um serviço, claro que foi prestado de modo ilegal, e o consumidor fica no prejuízo. Então, para a gente fechar essa entrevista, que o tempo aqui ruge, o que é necessário fazer, o consumidor, para evitar esse crime? O que é necessário fazer? Vamos lá, para combater esse tipo de crime, o consumidor primeiro tem que fazer o serviço nos postos autorizados. Se você tiver dúvida, consumidor, porque o dinheiro é seu, você tem que ter essa preocupação, você vai até o PROCON. Porque lá no PROCON nós temos todos os dados necessários para falar se aquele procedimento é correto ou não é. Ou você fecha diretamente pelo serviço da prestadora, né, pelo contato 0800 que ela tem. Então, Osés, essa é uma das principais orientações que a gente fornece ao consumidor, para que ele não venha sofrer lá na frente. Por enquanto, nós não temos ainda o retorno dessas ações que entramos com a operadora devido a esses casos de golpe. Mas nós vamos ter alguns resultados agora no final do mês. Então, o consumidor ele tem a responsabilidade, Osés, porque ele adquire e ele aceita a facilidade.
Muito bem, obrigado por ter vindo ao Ronda. A propósito, você anda de ônibus? Às vezes. Às vezes? É. Então fica aqui que eu quero te mostrar uma imagem. Me dá lá aquela imagem de acidente de ônibus, ônibus da aviação Joana d'Arc, dá só uma olhada. Dá só uma olhada. Dá só uma olhada. Esse acidente aí chamou a atenção de todo mundo. O que aconteceu com esse ônibus, hein? Ele saiu da pista e foi parar no meio do mato. A sorte, gente, a sorte é que, cinegrafista, olha aqui para mim. A sorte é que não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém nesse ônibus. Tinha o trocador e tinha o motorista. E eles saíram ilesos desse negócio aí. E o que diz a aviação Joana d'Arc a respeito, hein? Pode voltar aqui para mim. Se tem gente aí dentro, seguramente seria problema certo. Os dois tiveram mesmo assim que ir para um hospital da região. Põe a matéria no ar, eu também quero saber. Essas imagens assustadoras são de um incidente registrado na noite desta segunda-feira, dia 13. O ônibus da empresa Aviação Joana d'Arc, que fazia o itinerário Rio-Quartel Bebedouro, trafegava pela BR-101 na altura do quilômetro 155, quando saiu da pista. Veja que o veículo arrancou diversas árvores às margens da rodovia em velocidade considerável. Por sorte, não havia passageiros no ônibus. Como vítimas, aparecem o trocador e o motorista, que foram levados para um hospital da região com ferimentos leves. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista fazia a última viagem do dia e contou que o outro veículo que seguia no sentido contrário fez uso do farol alto, o que atrapalhou a sua visão. Perda do controle foi inevitável. Com o impacto, o ônibus ficou bastante avariado, com a frente completamente destruída. A aviação Joana d'Arc se manifestou através de nota. De acordo com ela, o ônibus estava fazendo o percurso de volta para a garagem da empresa e que no coletivo estavam apenas motorista e cobrador, sendo que nenhum deles ficou ferido. O nome do motorista não foi divulgado, nem as imagens de um circuito de segurança que fica dentro do ônibus. A Joana d'Arc quer saber se o incidente foi provocado por imprudência do motorista ou não. A empresa ainda está investigando as causas do acidente. Olha, quanto a farol alto eu acredito, porque isso já aconteceu comigo. Agora tem que investigar para saber o que realmente aconteceu. Agora, você já pensou se tem passageiro aí dentro? Já pensou nisso? Olha, daqui a pouco eu vou voltar e vou trazer outras informações no nosso programa. Fiquem ligados, o Ronda ainda está no ar. De volta, tem morador novo no presídio da cidade de Linhares. Um homem acusado de ter cometido homicídio em 15 de março foi parar na cadeia. Põe no ar. Depois da divulgação dos 53 casos de homicídios em Linhares, a polícia voltou a dar respostas para a comunidade. Ainda na tarde da última segunda-feira, Jefferson Reis da Silva, de 24 anos, conhecido como Buiú, morador do bairro Linhares 5, foi levado para a cadeia depois de investigações da equipe comandada por André Jareta. O pedido de prisão de Buiú foi expedido pelo juiz da primeira vara criminal de Linhares, Vinícius Donade Souza. Os policiais civis cumpriram nesta semana a prisão, que esclarece um homicídio registrado no mês de março e ajudou a engrossar a lista de casos violentos no município. O preso não mostrou reações contrárias à prisão. A acusação que pesa contra ele é de homicídio qualificado ocorrido no dia 15 de março, além do envolvimento com o tráfico de drogas. No momento da prisão, o acusado estava no bairro Nova Esperança. Na casa dele, no bairro Linhares 5, os policiais apreenderam crack, um dos entorpecentes comercializados por Buiú. Depois do depoimento dado na 16ª Delegacia Regional, Jefferson já foi levado para o presídio da cidade. O inquérito está praticamente finalizado. Para a polícia, ele deve explicar, além da prática de homicídio, o envolvimento com traficantes da região. Se, por um lado, a polícia prende matadores, o crime não para de acontecer. Só na segunda-feira que passou, foram 2 homicídios registrados pelas polícias civil e militar em 2 bairros diferentes. Jocenir Amorim, de 39 anos, foi assassinado com 3 tiros dentro da própria casa dele, que fica no bairro Nova Esperança.
Provavelmente, o homicídio aconteceu na noite anterior. Moradores disseram que escutaram uma série de tiros durante a noite. Na manhã do mesmo dia, o corpo de Ângela Maria Agostinho, também de 39 anos, foi encontrado dentro de uma casa abandonada que fica no Jocafe, um residencial próximo do bairro Santa Cruz. Ela foi assassinada com um tiro de espingarda calibre 36 na cabeça. Ao lado do corpo da vítima foram encontrados 2 cigarros e maconha. Nos 2 casos, a Polícia Militar fez buscas, mas nenhum suspeito foi encontrado. Agora imagine essa situação. Você entra num avião e alguém diz: eu gostaria de ser um homem-bomba ou uma mulher-bomba para explodir você. O que é que você faria, hein? Pois é, isso aconteceu nessa semana. E sabe quem é que estava dentro do avião, gente? O governador do estado do Espírito Santo. Roda. O governador Paulo Artung estava acompanhado de uma comitiva e seguia para um encontro em Brasília. Antes da decolagem, uma passageira não identificada teria dito que gostaria de ser uma mulher-bomba para explodir homens como Paulo Artung. Diante das reclamações dos políticos, o comandante decidiu retirar a mulher da aeronave. O avião, que partiria às 7h10 da manhã, aqui de Vitória, só decolou depois de 20 minutos e pousou em Brasília às 9h20 da manhã. Por nota, a companhia aérea TAM informou que o embarque da passageira foi negado por comportamento indisciplinado e o voo dela foi reprogramado para a próxima segunda-feira. Mas eu também não queria viajar com essa mulher não, viu? Eu também não. Olha, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, Linhares se vê aqui, Canal 16. Fique ligado nas contradições da vida, viu? Elas também podem matar. Um abraço, até amanhã. Tchau.